História. Parte 1. O sol estava particularmente forte naquela tarde de quinta-feira, quando minha vida desmoronou diante dos meus olhos. Eu tinha acabado de chegar do mercado, com sacolas pesadas penduradas nos braços, quando senti a mão de Ricardo agarrar meu pulso com força incomum. Não foi o toque carinhoso de sempre, aquele que eu conhecia há 12 anos de casamento. Foi agressivo, violento, cheio de uma raiva que eu nunca tinha visto nos olhos daquele homem que jurei amar até a morte nos separar. Não quero gentinha como você vivendo às minhas custas. Ele cuspiu as palavras como se fossem veneno, me arrastando pelo braço em direção ao portão principal do condomínio. As sacolas do mercado caíram no chão, frutas rolando pelo piso de pedra portuguesa, ovos se quebrando e formando uma poça amarelada que se misturava com o leite que escorria de uma caixinha furada. Eu tentei me soltar, mas seus dedos estavam cravados na minha pele como garras, deixando marcas vermelhas que doíam mais do que meu orgulho ferido. Foi então que eu vi um Audi prateado, reluzente, novo em folha, entrando pela rampa de acesso à nossa garagem. Nossa garagem. Aquela que eu mesma tinha escolhido quando decidimos comprar o apartamento, logo após o casamento. Lembrava perfeitamente do dia em que assinamos o contrato, de como Ricardo tinha reclamado do preço, mas eu insisti porque aquele era o lugar perfeito para construirmos nossa família. E agora, 12 anos depois, uma mulher que eu nunca tinha visto na vida estava ao volante do carro, sorrindo com aquele sorriso presunçoso de quem acabou de ganhar uma batalha. Ela desceu do veículo com a graciosidade estudada de quem pratica cada movimento em frente ao espelho. Cabelos loiros perfeitamente escovados caindo em ondas sobre os ombros, unhas vermelhas impecáveis, salto alto que martelava o concreto com autoridade. Vestia um conjunto de linho bege que devia ter custado mais do que eu gastava em roupas em 6 meses. Seus olhos, protegidos por óculos escuros de grife, se viraram na minha direção com desdém calculado. "Coloque essa vaca pra fora, amor", ela disse com voz melosa, cada palavra escorrendo pela língua como mel envenenado. A palavra amor ecoou nos meus ouvidos como um tapa na cara. Ela chamou meu marido de amor, na minha frente, como se eu fosse apenas um obstáculo inconveniente que precisava ser removido do caminho. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento, mas não foi minha dignidade, foi o medo. O medo de ficar calada, de aceitar, de baixar a cabeça e simplesmente ir embora como uma cachorra enxotada. 12 anos da minha vida não podiam terminar assim, naquele espetáculo patético diante dos vizinhos que começavam a se juntar nas janelas e varandas, sussurrando e apontando. Eu reconhecia alguns rostos. A dona Mercedes do 302, sempre tão simpática nos elevadores. O casal jovem do 405 que tinha se mudado há poucos meses. O síndico, seu Valdemar, que agora observava a cena com uma expressão preocupada. Respirei fundo. Ajeitei a blusa que tinha se desalinhado durante a caminhada forçada até o portão e ergui o queixo. Minha avó costumava dizer que uma mulher só está verdadeiramente derrotada quando esquece quem é. E eu sabia muito bem quem eu era, mesmo que Ricardo tivesse se esquecido. "Seu Antônio", chamei o porteiro, ignorando completamente meu marido e sua amante. Minha avó saiu firme, surpreendentemente calma para alguém que acabava de ter o coração despedaçado em 1000 pedaços. "Por favor, preciso de uma impressão do documento com o nome do proprietário deste condomínio. Do meu apartamento, especificamente. O 502. O porteiro, um homem de meia-idade que trabalhava ali desde antes de nos mudarmos, me olhou com compaixão misturada com confusão. Ele tinha presenciado toda a cena, evidentemente desconfortável com a situação, mas profissional demais para intervir em assuntos de moradores. "Claro, dona Ana", ele respondeu, já se dirigindo à portaria. "Só um momento." Ricardo soltou uma risada seca, aquele riso cruel que eu não conhecia, que tinha surgido do nada como se o homem com quem eu compartilhara minha vida tivesse sido substituído por um estranho durante a noite. "O que você pensa que vai conseguir com isso, Ana? Quer provar que o apartamento está no meu nome? Vá em frente e prove. Não vai mudar nada. Você vai sair daqui do mesmo jeito, com a roupa do corpo e mais nada." A amante riu, um som agudo e irritante como unhas arranhando o quadro negro. Ela tinha se aproximado de Ricardo, colando seu corpo no dele de uma forma obscena, marcando o território como um animal. A mão dela, com aquelas unhas vermelhas, acariciava o peito dele por cima da camisa social azul que eu mesma tinha passado na noite anterior. A ironia era tão amarga que quase podia sentir o gosto na boca. "Amor, vamos logo", ela ronronou. "Quero conhecer nosso apartamento por dentro. Você prometeu me mostrar cada cômodo."
A ênfase em nosso foi deliberada, calculada para me ferir. E feriu. Mas eu não demonstrei. Seu Antônio voltou com um papel na mão, ainda quente da impressora. Peguei o documento e agradeci com um aceno de cabeça. Minhas mãos tremiam ligeiramente quando desdobrei a folha, mas não era de medo ou nervosismo. Era adrenalina pura, a mesma que deve correr nas veias de um soldado antes da batalha. Ricardo! Chamei meu marido pelo nome, minha voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Leia isso! Estendi o papel na direção dele. Por um segundo, vi hesitação nos seus olhos. Talvez um lampejo de dúvida, um questionamento sobre o que exatamente estava acontecendo. Mas a arrogância venceu, como sempre vencia nos últimos tempos, desde que aquela cobra tinha se enroscado na vida dele. Ele pegou o documento com um suspiro impaciente, como se estivesse fazendo um favor enorme para uma criança birrenta. Seus olhos percorreram as linhas impressas, e eu observei com satisfação crescente quando a cor começou a sumir do seu rosto. Primeiro, o bronzeado artificial que ele mantinha religiosamente desapareceu, dando lugar a um tom pálido. Depois, pequenas gotas de suor começaram a se formar na testa, mesmo com a brisa fresca da tarde. As mãos dele tremeram. O papel balançou. Eu vi o momento exato em que a realidade o atingiu como um trem em alta velocidade. Isso não pode estar certo, ele murmurou, a voz repentinamente fraca, desprovida de toda aquela autoridade com que tinha me arrastado minutos atrás. O que foi, amor? A amante perguntou, ainda grudada nele, mas agora com uma pontinha de preocupação na voz. O que tem nesse papel? Eu não pude evitar um sorriso. Não foi um sorriso de felicidade, mas de justiça. De ver os planos de alguém desmoronando da mesma forma que os meus tinham desmoronado quando descobri a traição, 3 meses atrás. 3 meses de dor silenciosa, de investigação cuidadosa, de preparação meticulosa para este exato momento. O nome no documento, comecei a explicar, dirigindo-me não a Ricardo, mas à mulher que pensava ter conquistado um troféu. Não é Ricardo Mendes da Silva, o proprietário legal do apartamento 502, bem como de outros 3 imóveis neste mesmo condomínio, é Ana Beatriz Tavares da Silva, eu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareceram parar de cantar. A amante se afastou de Ricardo como se ele tivesse se transformado em fogo, seus olhos arregalados alternando entre o documento na mão dele e meu rosto. O quê? Como assim? Ela gaguejou, toda aquela pose de segurança evaporando como água em chapa quente. Ricardo ainda segurava o papel, lendo e relendo as linhas como se a força de vontade pudesse mudar as palavras impressas. Conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele fazia quando uma negociação importante não saía como planejado. Quando os números não fechavam da forma que ele queria. Deixe-me explicar, continuei, cruzando os braços sobre o peito e me apoiando levemente contra o muro que cercava o condomínio. Minha voz estava calma, educada até, como se estivesse explicando uma receita de bolo. Quando nos casamos, Ricardo, meu pai me deu de presente de casamento uma quantia considerável em dinheiro. Lembra? Você achou que era muito. Disse que seu sogro estava sendo exagerado. Pois bem, eu usei esse dinheiro como entrada para comprar este apartamento. O restante foi financiado em meu nome, porque naquela época você estava com o CPF sujo por conta daquele empréstimo que tinha feito para abrir a primeira empresa. Lembra disso também? Vi a mandíbula dele se contrair. Ele lembrava. Claro que lembrava. Mas tinha convenientemente esquecido ao longo dos anos, especialmente depois que sua carreira decolou e o dinheiro começou a entrar. Tinha se convencido de que era o provedor, o dono, o senhor de tudo. Durante esses 12 anos, prossegui, eu continuei pagando as parcelas do financiamento com meu próprio salário. Sim, meu salário de professora. Aquele que você sempre achou tão insignificante. Aquele que você disse, literalmente semana passada durante o jantar com seus amigos, que mal dava para pagar as compras do mês. Lembra de ter dito isso, Ricardo? Lembra de como todos riram, inclusive você, enquanto eu servia o vinho importado que você fazia questão de ter à mesa? A amante tinha se afastado completamente agora, os saltos altos clicando nervosamente contra o chão. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora mostravam confusão e algo parecido com medo. Os outros 3 apartamentos, continuei, aproveitando a plateia crescente, foram investimentos que fiz ao longo dos anos. Com meu 13º, com as heranças que recebi quando minha avó e depois meu tio faleceram, com cada centavo que consegui economizar dando aulas particulares aos sábados, enquanto você viajava para conferências de negócios. Fiz aspas no ar com os dedos ao dizer conferências de negócios.
e vi Ricardo fechar os olhos. Ele sabia que eu sabia. Sabia que aquelas viagens não eram sobre negócios, pelo menos não todas. Eu sempre mantive tudo em meu nome, expliquei. Não por desconfiança inicialmente, mas por praticidade. Afinal, foi meu dinheiro, meu crédito, minha responsabilidade. Você nunca perguntou sobre isso? Nunca questionou, porque estava ocupado demais construindo sua empresa e, aparentemente, construindo sua vida paralela. Seu Valdemar, o síndico, tinha descido e se aproximava da cena. Era um homem sério, de uns 60 anos, que levava suas funções muito a sério. Ele tinha nas mãos uma pasta, e eu sabia o que vinha dentro dela. Tinha me reunido com ele uma semana atrás, exatamente prevendo este momento. Dona Ana, ele disse, sua voz grave carregando a autoridade natural. Conforme conversamos, providenciei toda a documentação necessária. O senhor Ricardo, de fato, não consta como proprietário de nenhuma unidade neste condomínio. A senhora é proprietária de 4 unidades. Os apartamentos 502, 608, 704 e 809. Todos quitados, todas as taxas de condomínio em dia. Ele abriu a pasta e mostrou os documentos para qualquer um que quisesse ver. Alguns vizinhos tinham descido, a curiosidade vencendo a discrição. Reconheci a dona Mercedes, que me deu um aceno de apoio discreto. O casal jovem observava com os olhos arregalados, provavelmente achando que aquilo era melhor que qualquer novela da televisão. Ricardo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse rouca, quebrada. Ana, Nós podemos conversar sobre isso. Em particular, não precisamos fazer esse circo. Circo? Repeti, e pela primeira vez deixei um pouco da minha dor transbordar. Você me arrastou para fora da minha própria casa, me chamou de gentinha, humilhou-me na frente dos vizinhos e trouxe sua amante para dentro do que é meu. E eu é que estou fazendo circo? A mulher de vermelho finalmente encontrou sua voz também, embora soasse muito menos confiante do que minutos atrás. Ricardo, você me disse que esse apartamento era seu. Disse que tinha comprado há 10 anos, que era todo seu. Ela o encarou e pude ver raiva crescendo nos olhos dela também. Você mentiu pra mim? Quase tive pena dela. Quase. Mas então me lembrei do amor meloso, do coloque essa vaca pra fora. E a pena evaporou. Você não é a única que ele enganou. Respondi a ela diretamente. A diferença é que eu fui enganada por 12 anos, construindo uma vida que pensei ser real. Você foi enganada por... quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Ela não respondeu, mas a forma como mordeu o lábio inferior me deu a resposta. Não muito tempo. Uma aventura recente, então. Provavelmente uma das muitas, embora esta parecesse ter se tornado mais séria, mais ousada. Eu quero que você saia, disse para Ricardo, cada palavra medida, pesada. Pegue suas coisas e saia da minha propriedade, agora. Ana, seja razoável. Ele tentou, dando um passo na minha direção. Seu Antônio, o porteiro, imediatamente se posicionou entre nós. Um gesto sutil, mas protetor. Onde eu vou ficar? Todas as minhas coisas estão lá em cima. Não é meu problema, respondi, e minha voz não tremeu. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir me humilhar publicamente. Antes de trazer sua amante para dentro da casa que eu comprei, que eu paguei, que eu mantive. Seu Valdemar, por favor, acompanhe o Sr. Ricardo até o apartamento. Ele tem 1 hora para reunir seus pertences pessoais e deixar as instalações. 1 hora? Ricardo explodiu. Isso é ridículo. Eu moro aqui há 12 anos. Você morou aqui há 12 anos, corrigi. No passado. E tem 1 hora porque eu estou sendo generosa. Poderia chamar a polícia agora mesmo por invasão de propriedade e te fazer sair com a roupa do corpo. Afinal, foi exatamente isso que você planejou fazer comigo, não foi? A amante tinha começado a recuar em direção ao carro dela. Vi quando ela percebeu que tinha entrado em um jogo muito maior do que imaginava, que o prêmio que pensava ter conquistado era, na verdade, uma ilusão. Aonde você pensa que vai? Ricardo se virou para ela, a voz carregada de acusação. Você não vai me deixar aqui? Eu não assinei contrato nenhum com você. Ela respondeu, e havia cinismo na voz agora. Você me disse que era rico, que tinha propriedades, que poderia me dar uma vida boa. Parece que você é só um mentiroso que vivia às custas da esposa. A ironia de ouvi-la dizer exatamente o que Ricardo tinha me acusado não passou despercebida. Vadia! Ele gritou, mas ela já estava entrando no carro. Olha quem fala! Ela rebateu pela janela aberta, dando a partida. Boa sorte com sua vida, Ricardo. Você vai precisar. O Audi prateado saiu em alta velocidade, os pneus cantando no asfalto. E assim, tão rápido quanto havia entrado em nossas vidas,
A mulher que tinha sido o catalisador para este momento desapareceu, deixando apenas o cheiro de pneu queimado e perfume caro no ar. Ricardo ficou parado, observando o carro desaparecer, como se não conseguisse processar o que acabava de acontecer. Em menos de 15 minutos, ele tinha perdido a amante, a casa, e provavelmente qualquer ilusão de controle que pensava ter sobre a situação. Seu Valdemar, chamei o síndico novamente. Podemos prosseguir? Claro, dona Ana. Ele se virou para Ricardo com uma expressão profissional. Senhor Ricardo, por favor, me acompanhe. Como a senhora Ana é a legítima proprietária, ela tem todo o direito de pedir sua retirada do imóvel. Eu recomendo que coopere para evitar que isso se torne um caso de polícia. Ricardo me olhou, e pela primeira vez, vi algo além de arrogância em seus olhos. Vi desespero. Ana, por favor, podemos conversar sobre isso. Somos casados há 12 anos. Isso tem que significar alguma coisa. Significava tudo, respondi, e senti as lágrimas começarem a queimar atrás dos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não ali, não na frente dele. Mas você jogou tudo fora quando escolheu ela. Quando me traiu. Quando me desrespeitou. Quando me chamou de gentinha e tentou me expulsar da minha própria casa. Eu estava com raiva. Eu não quis dizer mentira. A palavra saiu como um chicote. Você quis dizer cada palavra. Você planejou isso. Você trouxe ela aqui propositalmente, neste horário, quando sabia que eu estaria voltando do mercado. Você queria que eu visse. Queria me humilhar. Bem, parabéns, Ricardo. Você conseguiu me humilhar, mas também me libertou. Virei-me para seu Valdemar. 1 hora, nem 1 minuto a mais. E eu gostaria que houvesse testemunhas presentes para garantir que ele leve apenas seus pertences pessoais. Eu mesmo posso acompanhá-lo, ofereceu o síndico. E chamarei mais 2 funcionários para testemunhar. Tudo será documentado. Ricardo abriu a boca para protestar, mas o olhar firme de seu Valdemar o fez reconsiderar. Ele sabia quando estava derrotado, mesmo que relutasse em admitir. Enquanto eles subiam para o apartamento, fiquei ali parada, observando os vizinhos discretamente retornarem às suas unidades. Alguns me lançaram olhares de apoio, outros de curiosidade. Dona Mercedes se aproximou e gentilmente tocou meu braço. Você foi muito corajosa, querida, ela disse suavemente. Muitas mulheres não teriam tido força para fazer o que você fez. Obrigada, respondi, minha voz finalmente mostrando os sinais da tensão que sentia. Eu só fiz o que precisava ser feito. Se precisar de qualquer coisa mesmo, é só bater na minha porta, ela ofereceu antes de se afastar. Seu Antônio tinha recolhido as compras que tinham caído e as organizou em uma sacola limpa. Dona Ana, suas compras, algumas coisas quebraram, mas salvei o que deu. Peguei a sacola, agradecendo com um sorriso cansado. Meus braços doíam onde Ricardo tinha me agarrado. Olhei para as marcas vermelhas começando a escurecer e tive um lampejo de satisfação sombria. Evidência. Não que fosse precisar processualmente, mas era bom ter, caso ele tentasse alguma coisa. Subi para o apartamento 20 minutos depois, dando tempo para que Ricardo tivesse começado a fazer as malas. Quando entrei, encontrei-o no quarto, jogando roupas em malas abertas sobre a cama que havíamos compartilhado por tanto tempo. Seu Valdemar e 2 funcionários do condomínio observavam discretamente da porta. Onde estão as joias da minha mãe? Ricardo perguntou, virando-se para mim. Elas estavam na gaveta do criado mudo. Aquelas que sua mãe me deu quando você pediu minha mão em casamento? Perguntei calmamente. Aquelas que ela disse que seriam minhas para sempre porque eu era a filha que ela nunca teve? Essas joias? Elas são de família. E ela me deu. Estão no cofre do banco em meu nome. Se você quiser contestar, terá que falar com sua mãe. E tenho certeza de que ela adorará saber o motivo pelo qual nosso casamento está terminando. A menção da mãe dele fez Ricardo fechar a boca. Dona Helena era uma mulher tradicional, religiosa, que acreditava em casamento como sacramento. Ela nunca aprovaria o que o filho tinha feito. Aliás, ela provavelmente ficaria do meu lado, como sempre ficou durante todos esses anos. O telefone dele tocou. Vi quando ele olhou a tela e hesitou antes de atender. Mãe, ele disse, a voz tensa. Houve uma pausa enquanto ele escutava. Não, mãe, eu... Quem te contou? Outra pausa, mais longa. Seu rosto ficou vermelho. A vizinha viu da janela? Mãe, deixa eu explicar. Mas aparentemente ela não deixou, porque ele ficou em silêncio, apenas escutando, e eu podia ouvir a voz estridente dela mesmo de onde estava. Quando desligou, seus ombros estavam caídos. Minha mãe quer falar com você, ele disse baixinho. Eu ligo para ela mais tarde, respondi.
Quando você já tiver saído e eu puder conversar em paz. Ele continuou fazendo as malas em silêncio. E eu observava. Era estranho ver 12 anos sendo empacotados em malas e caixas. Ali estava o terno que ele usou em nosso aniversário de 5 anos. A gravata que eu tinha dado no último Natal. Os sapatos que ele adorava. Os livros que compramos juntos em viagens. Cada item era uma memória. E cada memória doía. E a empresa? Ele perguntou de repente. Você vai tentar tomar minha empresa também? Sua empresa é sua, respondi. Eu nunca tive participação nela, nunca quis. Tudo que quero é o que é meu por direito. Os apartamentos que eu comprei, as economias que eu fiz, minha dignidade que você tentou tirar. Você já tinha tudo planejado, não tinha? Havia amargura na voz dele agora. Toda essa pose de esposa submissa, de professora dedicada, era tudo fachada. Você sempre foi calculista. Ri, mas foi um som sem humor. Calculista? Eu, que passei 12 anos cuidando desta casa, fazendo suas refeições favoritas, passando suas camisas, apoiando sua carreira? Eu, que cancelei oportunidades de emprego melhores em outras cidades porque você disse que sua empresa precisava ficar aqui? Eu, que aguentei seus pais morando conosco por 6 meses quando eles reformaram a casa deles, mesmo tendo que dormir no sofá porque você deu nosso quarto para eles. Eu sou a calculista? Ele não respondeu. Não tinha resposta. A verdade, Ricardo, é que você nunca me viu. Você via a mulher que cozinhava, que limpava, que sorria nas festas da empresa, que ficava bonita ao seu lado nas fotos. Mas nunca viu a mulher que acordava às 5 da manhã para corrigir provas antes de fazer seu café, que economizava cada centavo do próprio salário, enquanto você gastava o seu em restaurantes caros e roupas de grife, que investiu em propriedades pensando no nosso futuro, em uma aposentadoria confortável, em ter algo sólido para deixar para os filhos que nunca tivemos, porque você sempre dizia, mais tarde, quando a empresa estiver maior. Nós ainda podemos ter tudo isso. Ele tentou, largando a camisa que estava dobrando e dando um passo na minha direção. Ana, eu cometi um erro terrível. Mas 12 anos não podem acabar assim. Podemos reconstruir. Eu termino com ela de vez, a gente faz terapia de casal. Você terminou com ela! Interrompi. Ela mesma terminou com você quando descobriu que você não era o homem rico que dizia ser. E quanto à terapia de casal, isso deveria ter acontecido meses atrás, quando eu encontrei a primeira mensagem no seu celular. Ou semanas atrás, quando vi você jantando com ela naquele restaurante italiano. Ou dias atrás, quando percebi que você não dormia mais aqui 3 noites por semana. Seus olhos se arregalaram. Você sabia? Há quanto tempo você sabe? 3 meses, respondi calmamente. Desde aquele dia em que você disse que ia viajar para São Paulo para reuniões. Mas eu vi sua localização compartilhada e você estava em um motel na saída da cidade. Lembra que você ativou o compartilhamento de localização quando eu tive aquela crise de enxaqueca e você ficou preocupado? Pois é, você esqueceu de desativar. Vi o momento em que ele se lembrou, em que tudo se encaixou na cabeça dele. E você não disse nada? Ficou quieta esse tempo todo? Eu disse muitas coisas, Ricardo. Perguntei se estava tudo bem com você. Perguntei se queria conversar. Sugeri que tirássemos férias juntos. Propus terapia. Tentei de todas as formas reacender o que tínhamos, mas você estava ocupado demais com ela para perceber que sua esposa estava implorando por sua atenção. Lágrimas corriam pelo meu rosto agora, e eu não me importava mais. Deixei-as cair. Então sim, eu planejei. Não como vingança, mas como sobrevivência. Fui atrás dos meus documentos, organizei minhas finanças, conversei com um advogado, me preparei para este dia, porque eu sabia que ele viria. Só não pensei que seria de forma tão cruel, que você me arrastaria para fora da minha própria casa como se eu fosse lixo. Ricardo desviou o olhar, incapaz de me encarar. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e denso como névoa. Seu Valdemar discretamente checou o relógio. Senhor Ricardo, faltam 15 minutos. Ele acelerou os movimentos, enchendo a última mala. Quando terminou, eram 3 malas grandes e 2 caixas. 12 anos cabiam em tão pouco espaço. Vou precisar voltar para pegar o resto das coisas, ele disse. Você pode coordenar com seu Valdemar para agendar horários, respondi. Sempre com aviso prévio de pelo menos 24 horas, e sempre acompanhado. Você não terá mais acesso livre a este apartamento. Este ainda é meu lar, ele protestou fracamente. Não, não é. Seu lar é onde você escolher construir a partir de agora. Aqui foi apenas um lugar onde você morou enquanto eu construía algo real. Ele pegou as malas e as caixas, fazendo várias viagens até o elevador.
Eu observava de longe, meus braços cruzados, meu coração partido, mas minha postura ereta. Dona Helena havia me ensinado que uma mulher podia chorar, mas nunca deveria se curvar. Na última viagem, ele parou na porta. Eu te amei, Ana, de verdade. Eu também te amei, Ricardo, mas amor não é só sentimento, é escolha. E você escolheu outra. Ele abriu a boca para dizer algo mais, mas desistiu. Assentiu uma vez, um movimento curto de cabeça, e saiu. Ouvi o elevador apitar, as portas se fechando, o som do motor levando-o embora. Seu Valdemar entrou no apartamento, acompanhado pelos 2 funcionários. Está tudo documentado, dona Ana. Ele levou apenas roupas, calçados e alguns objetos pessoais. Nada de valor da casa. Aqui está a lista do que foi removido, com minha assinatura e dos funcionários como testemunhas. Peguei o documento mal olhando para ele. Obrigada, seu Valdemar, por tudo. É meu trabalho, senhora. E se me permite dizer, a senhora fez o correto. Homem que não respeita sua mulher não merece ter uma. Quando eles saíram, finalmente deixei meu corpo desabar no sofá. O apartamento estava silencioso demais. Sempre odiara o silêncio, mas Ricardo costumava preencher os espaços com música, com televisão, com sua presença barulhenta. Agora havia apenas eu e o eco dos meus próprios pensamentos. Peguei o celular e liguei para minha melhor amiga, Carolina. Carol? Minha voz saiu quebrada. Eu fiz. Ele se foi. Eu vou aí agora. Ela respondeu sem hesitar. Já estou saindo. Enquanto esperava, levantei-me e comecei a caminhar pelo apartamento. Cada cômodo contava uma história. A sala onde havíamos assistido a tantos filmes. A cozinha onde preparei 1000 jantares. O quarto onde havíamos sonhado com o futuro. O escritório onde eu corrigia provas enquanto ele trabalhava em projetos da empresa. Parei na frente do porta-retratos sobre a lareira. Nossa foto de casamento. Eu estava radiante com meu vestido branco. Ele bonito de smoking, ambos sorrindo como se o mundo fosse nosso. Parecia outra vida, outras pessoas. Peguei o porta-retratos e olhei longamente para nossa imagem. 2 décadas mais jovens, infinitamente mais ingênuos, completamente alheios ao que o futuro traria. Desculpe, sussurrei para a garota na fotografia. Desculpe por não ter sido mais forte antes, por não ter exigido o respeito que merecia, por ter aceitado menos do que deveria. Mas ao mesmo tempo, sabia que aquela garota tinha feito o seu melhor. Tinha amado completamente, tinha lutado até não poder mais, tinha tentado salvar o que já estava morto há tempo. A campainha tocou. Carolina estava ali, com sacolas do meu restaurante favorito e uma garrafa de vinho. Pensei que precisaria de ambos, ela disse, me envolvendo em um abraço apertado. E ali, nos braços da minha amiga, no silêncio do meu apartamento, no primeiro dia da minha nova vida, finalmente deixei as lágrimas caírem livremente. Chorei pelo casamento que perdi, pelo homem que pensei conhecer, pelos sonhos que nunca se realizariam, pelo tempo que nunca poderia recuperar. Mas também chorei de alívio, porque a parte mais difícil estava feita. Porque tinha escolhido minha dignidade acima da conveniência. Porque tinha me defendido quando ninguém mais o faria. Quando as lágrimas finalmente secaram, Carolina abriu o vinho e serviu 2 copos. Um brinde, ela disse, erguendo sua taça. A Ana Beatriz Tavares da Silva, a mulher mais forte que conheço, ao recomeço, a dias melhores, e a nunca mais aceitar menos do que você merece. Ergui meu copo e brindamos. O vinho era tinto, encorpado, com um sabor ligeiramente amargo que combinava perfeitamente com o momento. Bebemos em silêncio por alguns minutos, apenas existindo na companhia uma da outra. O que você vai fazer agora? Carolina finalmente perguntou. Pensei na pergunta. Realmente não sabia. As últimas semanas tinham sido tão focadas neste momento, em me preparar para a separação, que não tinha pensado muito além. Vou viver, respondi finalmente. Vou acordar amanhã, e no dia seguinte, e no outro. Vou para o trabalho, vou corrigir provas, vou dar aulas, vou alugar os outros apartamentos para ter renda extra, vou cuidar de mim mesma pela primeira vez em 12 anos. Parece um bom plano, Carol disse com um sorriso. E era. Era simples, direto, alcançável. Não havia nada de grandioso ou dramático nisso, mas talvez fosse exatamente o que eu precisava. Simplicidade depois de tanto caos. Paz depois de tanta tempestade. Naquela noite, depois que Carolina foi embora, fiquei acordada até tarde, sentada na sacada, observando a cidade dormir. As luzes começavam a se apagar uma a uma nos prédios ao redor.
Casais chegando em casa do trabalho, famílias reunidas para o jantar, vidas acontecendo em cada janela iluminada. Pensei em todas aquelas pessoas, cada uma com suas próprias batalhas, suas próprias dores, seus próprios triunfos, e me senti, pela primeira vez em muito tempo, parte de algo maior. Não estava sozinha nessa jornada de reconstrução. Milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo estavam fazendo o mesmo, pegando os pedaços de suas vidas despedaçadas e tentando montar algo novo. O ar noturno estava fresco, carregando o cheiro de jasmim do jardim do térreo. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando o aroma me preencher. Era bom estar viva. Estava machucada, sim, mas estava viva, livre e dona da minha própria história. Quando finalmente fui para a cama, troquei os lençóis. Não queria mais nada que cheirasse a ele, que guardasse memória dele. Coloquei o jogo novo, aquele que tinha comprado semanas atrás já pensando neste dia. Algodão egípcio, macio, na cor lavanda que eu sempre gostei, mas Ricardo dizia ser muito feminina para o quarto de casal. Bem, agora era meu quarto, minha casa, minhas regras. Deitei-me na cama e pela primeira vez em meses, dormi profundamente, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite checando se Ricardo estava ali. Dormi o sono dos justos, dos guerreiros cansados mas vitoriosos. E quando o sol nasceu no dia seguinte, nasceu sobre uma nova Ana. Uma que ainda tinha um longo caminho pela frente, feridas para curar, lições para aprender. Mas uma que tinha escolhido ficar de pé, erguer a cabeça e reconstruir. O porteiro havia trocado a fechadura durante a noite, conforme eu havia solicitado. 2 novas chaves me esperavam na portaria quando desci pela manhã. Peguei-as e senti o peso do metal frio na palma da minha mão. Eram apenas chaves, mas simbolizavam tanto mais. Eram o fechamento de um capítulo, o início de outro, a prova física de que esta casa, esta vida, eram minhas para fazer o que quisesse. Bom dia, dona Ana. Seu Antônio me cumprimentou. Como passou a noite? Melhor do que esperava, respondi honestamente. Muito melhor. Ele assentiu, compreensão em seus olhos. Provavelmente já tinha visto muitas histórias semelhantes ao longo dos anos trabalhando ali. Fui trabalhar como em qualquer outro dia. Dei minhas aulas, corrigi provas, almocei com as colegas professoras. Algumas tinham ouvido fofocas sobre o acontecido. Notícias viajam rápido em círculos sociais fechados. Mas ninguém perguntou diretamente. Respeitavam minha privacidade, pelo menos por enquanto. À tarde, recebi uma ligação de Dona Helena, minha ex-sogra. Ana, minha filha. Sua voz estava carregada de emoção. Eu soube o que aconteceu. Eu não tenho palavras para expressar minha decepção com meu filho. Você não merecia isso. Dona Helena, não, deixe-me falar. Você sempre foi uma filha para mim. Sempre. E o que Ricardo fez foi imperdoável. Eu só quero que você saiba que, independentemente do que aconteça entre você e ele, você sempre terá um lugar na minha vida. Sempre. Lágrimas voltaram a queimar meus olhos. O apoio dela significava mais do que ela poderia imaginar. Obrigada, consegui dizer. Isso significa muito para mim. Conversamos por mais alguns minutos. Ela me contando como tinha dado uma bronca histórica em Ricardo, como disse que ele não era mais bem-vindo na casa dela até que crescesse e assumisse suas responsabilidades como homem. Sorrindo através das lágrimas, me despedi dela com a promessa de almoçarmos juntas na semana seguinte. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenas vitórias e desafios. Tirei todas as fotos dele das paredes e as guardei em uma caixa no depósito. Não estava pronta para jogar fora completamente, mas também não queria vê-las. Rearranjar. História, parte 2. Jei os móveis da sala, mudei o sofá de lugar, comprei almofadas coloridas que davam vida ao ambiente. Cada pequena mudança era um ato de reclamação do meu espaço, da minha identidade que tinha se perdido em algum lugar ao longo daqueles 12 anos. Uma semana depois da expulsão de Ricardo, recebi uma notificação judicial. Ele estava entrando com pedido de divisão de bens. Não era surpresa. Eu esperava por isso. Liguei para a advogada que tinha consultado meses atrás, doutora Mariana Campos, uma mulher competente na casa dos 40 que tinha uma reputação excelente em casos de divórcio. Ana, ela disse quando nos encontramos em seu escritório elegante no centro da cidade. Examinei os documentos que Ricardo apresentou. Ele está alegando união estável e pedindo metade de tudo, incluindo os apartamentos. Mas nós somos casados oficialmente, protestei. Não é união estável. Sim, mas o regime de casamento de vocês é parcial de bens. Ele está argumentando que os apartamentos foram adquiridos durante o casamento.
E, portanto, ele tem direito à metade. Senti meu estômago apertar. Tinha sido tão cuidadosa, mas não tinha considerado todos os ângulos legais. E ele tem chances? Perguntei, minha voz mal saindo. Doutora Mariana sorriu, um sorriso confiante que me trouxe um pouco de alívio. Pequenas! Você tem toda a documentação provando que os imóveis foram adquiridos com recursos próprios. A herança de sua avó, seu salário, o dinheiro do presente de casamento de seu pai. Temos extratos bancários mostrando que os pagamentos saíram da sua conta. Temos escrituras em seu nome. E mais importante, temos o fato de que ele tentou expulsá-la de sua própria casa, o que demonstra má fé. Então estou segura? Nada é 100% garantido no mundo jurídico, mas eu diria que você tem 95% de chance de manter tudo. Especialmente porque podemos usar a questão da traição e do abandono do lar contra ele. Ele saiu voluntariamente, foi flagrado em adultério e tentou tomar sua propriedade à força. Juízes não gostam disso. Respirei mais aliviado. Nos meses seguintes, mergulhei na burocracia do divórcio. Depoimentos, documentos, idas e vindas ao fórum. Ricardo tentou me encontrar várias vezes, mandava mensagens pedindo para conversarmos, dizia que tinha cometido um erro. Mas eu me mantive firme. Bloqueei o número dele, orientando que toda a comunicação fosse feita através dos advogados. Não podia me dar ao luxo de vacilar, não quando tinha chegado tão longe. Durante esse período, descobri coisas sobre meu casamento que preferia não saber. A investigadora particular que a doutora Mariana contratou descobriu que a affair com a mulher do Audi não tinha sido a primeira. Havia outras ao longo dos anos. Pequenas aventuras que Ricardo mantinha discretamente, sempre cuidadoso para não deixar rastros em casa. Mas havia rastros. Cobranças de hotéis em cartões que eu não tinha acesso. Jantares românticos em restaurantes caros. Presentes em joalherias que nunca chegaram até mim. Tudo documentado, tudo provado. Quando vi as evidências espalhadas sobre a mesa da advogada, senti algo queimar em meu peito. Não era apenas raiva ou dor, era humilhação profunda. Como tinha sido tão cega? Como não tinha percebido? Não se culpe, doutora Mariana disse gentilmente, lendo minha expressão. Homens como seu marido são experts em mentir. Eles constroem vidas duplas com a mesma facilidade que respiram. Você não tinha como saber. 12 anos, murmurei. 12 anos acreditando em uma mentira. Não foi tudo mentira, ela corrigiu. Tenho certeza de que houve momentos reais, sentimentos verdadeiros. Pessoas são complexas. Ele pode ter amado você à sua maneira torta e ainda assim traído repetidamente. Não justifica, mas explica. As palavras dela me deram um estranho conforto. Era mais fácil acreditar que nem tudo tinha sido falso, que pelo menos alguns dos momentos felizes foram genuínos. Enquanto o processo se desenrolava, comecei a reconstruir minha vida social. Tinha percebido, tarde demais, que ao longo do casamento tinha deixado amizades esfriarem, hobbies morrerem, partes de mim mesma desaparecerem. Ricardo não tinha pedido explicitamente que eu me isolasse, mas de forma sutil tinha me afastado de tudo que não girava em torno dele. Seus amigos são tão chatos, ele costumava dizer quando eu mencionava encontros. Aquela Carol só fala de trabalho. O pessoal da faculdade ainda vive no passado. Por que você não passa mais tempo com as esposas dos meus sócios? Elas são mais sofisticadas. E eu, idiota que fui, tinha ouvido. Tinha trocado amizades genuínas por almoços superficiais com mulheres que mal me conheciam, que falavam de bolsas de grife e procedimentos estéticos enquanto eu lutava para me manter interessada na conversa. Agora, ligava para cada amiga que tinha negligenciado. Algumas estavam magoadas, outras compreensivas. Carol, minha melhor amiga, nunca tinha me virado as costas, mesmo quando eu a tinha colocado em segundo plano. Eu sabia que um dia você voltaria para si mesma, ela disse quando nos encontramos para o café. Eu via você se perdendo, mas não podia fazer nada. Você precisava perceber sozinha. Desculpa, eu disse pela 1000ª vez. Já chega de desculpas, você está aqui agora. É o que importa. Retomei aulas de pintura que tinha abandonado 3 anos atrás. Voltei ao clube de leitura da biblioteca municipal. Comecei a correr nas manhãs de sábado, algo que sempre quis fazer, mas Ricardo achava pouco feminino para uma mulher da sua posição. Posição? Que piada! Que posição era essa? Esposa troféu de um homem que mal me respeitava? Não, obrigada. Preferia ser eu mesma, com todas as minhas imperfeições e gostos simples. 3 meses após a separação, recebi uma ligação inesperada. Era da mãe de Ricardo, Dona Helena. Ana, querida, preciso falar com você. Pessoalmente. Pode almoçar comigo amanhã?
Aceitei, curiosa sobre o que ela queria. Nos encontramos em um restaurante italiano que costumávamos frequentar juntas, quando nossa relação era de sogra e nora, mas também de amigas. Ela chegou pontualmente, elegante como sempre, em um conjunto azul marinho, o cabelo grisalho perfeitamente arrumado. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma tristeza que não conseguia esconder. Obrigada por vir. Ela começou depois que pedimos a comida. Sei que não deve ser fácil me ver considerando tudo. Dona Helena, nada do que aconteceu foi sua culpa. Não foi, mas sou mãe dele. E mães se sentem responsáveis pelos erros dos filhos, independente da idade que tenham. Ela suspirou, mexendo no guardanapo sobre o colo. Eu criei Ricardo de uma forma tradicional, talvez tradicional demais. Meu marido, Deus o tenha, sempre foi o provedor, o chefe da família. E eu, a esposa dedicada. Acho que passei essa dinâmica para meu filho sem questionar. Não acho que o problema seja tradição, respondi cuidadosamente. Acho que é sobre respeito. Você e seu Rogério se respeitavam. Ricardo não me respeitava. Você tem razão. Completamente. Ela pausou quando o garçom trouxe as bebidas. Vim aqui porque preciso te contar algo. Algo que Ricardo não sabe que sei, mas que você merece saber. Meu coração acelerou. O que mais poderia haver? Ricardo está tendo problemas financeiros sérios. A empresa está à beira da falência. Pisquei, processando a informação. Mas ele sempre disse que os negócios estavam indo bem. Eram, até um ano atrás. Então ele fez alguns investimentos ruins, tentou expandir rápido demais. Tem dívidas enormes, fornecedores não pagos, empréstimos bancários atrasados. Ele me pediu dinheiro, muito dinheiro, 2 meses atrás. E você emprestou? Parte. Vendi algumas ações que seu avô me deixou, mas não foi suficiente. Ela me olhou diretamente nos olhos. Ana, eu tenho quase certeza de que toda essa história com a amante, com tentar te expulsar de casa, foi uma tentativa desesperada de ganhar acesso aos seus apartamentos. Ele provavelmente planejava vender tudo para cobrir as dívidas. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Então não tinha sido apenas sobre paixão ou tédio do casamento. Tinha sido calculado, financeiro. Eu era literalmente um ativo que ele precisava liquidar. Como você descobriu? Perguntei, minha voz estranhamente calma considerando a tempestade de emoções dentro de mim. A contadora dele é filha de uma amiga minha. Ela não podia me dar detalhes por confidencialidade, mas me deu a entender que a situação era grave. E então comecei a juntar as peças. A repentina urgência em te tirar de casa. A amante aparecendo bem quando ele mais precisava de dinheiro rápido. Tudo faz sentido agora. Encostei-me na cadeira, sentindo-me subitamente exausta. Então, nem a traição foi real. Foi tudo uma encenação. Não sei se foi tão calculado assim desde o início, Dona Helena ponderou. Talvez ele realmente se interessou por ela, mas com certeza viu uma oportunidade quando a situação financeira piorou. 2 moscas com uma cajadada. Uma vida nova e dinheiro para recomeçar. O garçom trouxe nossa comida, mas eu tinha perdido completamente o apetite. Mexia mecanicamente a massa no prato, vendo o molho vermelho se espalhar como sangue. Por que está me contando isso? Perguntei finalmente. Porque você precisa se proteger. Ricardo está desesperado e pessoas desesperadas fazem coisas impensáveis. Ele vai lutar com unhas e dentes pelos apartamentos no divórcio. Pode até tentar coisas questionáveis. Questionáveis como? Não sei, mas conheço meu filho. Quando está encurralado, ele pode ser implacável. Só quero que você esteja preparada. Agradeci a ela, e conversamos um pouco mais sobre assuntos mais leves antes de nos despedirmos. Mas as palavras dela ecoaram em minha mente pelo resto do dia. Naquela noite liguei para a doutora Mariana e contei tudo. Isso muda algo? Perguntei. Muda muito. Se conseguirmos provar que ele tentou fraudar você para pagar dívidas, isso fortalece ainda mais nosso caso. E explica a urgência dele em resolver o divórcio rapidamente. Ele precisa do dinheiro. Podemos usar isso? Podemos. Vou pedir uma investigação financeira completa. Se ele está escondendo dívidas ou tentando ocultar ativos, vamos descobrir. 2 semanas depois, a investigação trouxe resultados ainda piores do que eu imaginava. Ricardo devia para bancos, para fornecedores, para sócios. Tinha feito empréstimos usando a empresa como garantia. Estava, literalmente, há meses de declarar falência. E a cereja do bolo, a amante do Audi, ela era gerente de contas em um dos bancos credores. Tinha conhecido Ricardo durante negociações de empréstimo,
A investigadora tinha fotos deles juntos em almoços de negócios, que claramente tinham se tornado algo mais. É possível que ela tenha o incentivado a buscar os apartamentos como forma de quitar a dívida com o banco dela, Doutora Mariana especulou. Ou pode ter sido coincidência, mas de qualquer forma, é conveniente demais. Senti-me enojada. Meu casamento, meus 12 anos de dedicação, tinham sido reduzidos a uma transação financeira. Eu era apenas um ativo no balanço patrimonial dele. O julgamento estava marcado para dali a um mês. Doutora Mariana estava confiante, mas eu vivia em um estado constante de ansiedade. E se algo desse errado? E se o juiz decidisse a favor dele? E se eu perdesse tudo que tinha construído? Durante esse tempo, Ricardo tentou me procurar várias vezes. Aparecia na escola onde eu lecionava, mandava flores, que eu jogava no lixo, até tentou interceptar meu carro uma vez. Tive que entrar com uma medida protetiva para mantê-lo afastado. Ele está descontrolado. Doutora Mariana me alertou. Isso é bom para nosso caso, mas ruim para sua segurança. Esteja sempre alerta. Comecei a variar meus horários, minhas rotas, instalei mais câmeras no apartamento. Avisei a escola sobre a situação. Vivia em um estado de hipervigilância que era exaustivo. Uma noite, estava voltando tarde de uma reunião pedagógica quando percebi um carro me seguindo. Reconheci o BMW de Ricardo. Meu coração disparou. Em vez de ir direto para casa, dirigi até a delegacia mais próxima e estacionei bem na frente. O carro dele passou direto, mas eu fiquei ali por meia hora, tremendo, antes de me sentir segura para ir para casa. No dia seguinte, relatei o incidente para a polícia e para minha advogada. Mais documentação, mais provas do comportamento errático dele. 2 semanas antes do julgamento, recebi uma proposta de acordo. Ricardo oferecia desistir dos apartamentos em troca de metade do valor de um deles em dinheiro. É uma confissão velada de que ele sabe que vai perder. Doutora Mariana analisou. Mas também é uma forma de conseguir dinheiro rápido sem ter que esperar a decisão judicial. Quanto seria? Ela fez os cálculos. Era uma quantia significativa. O suficiente para me deixar em uma situação financeira apertada por um tempo. Minha recomendação? Recuse. Vamos a julgamento. Temos um caso sólido. E se perdermos? Ana, olhe para as evidências. Você tem documentação de tudo. Prova de traição múltipla. Prova de que ele tentou expulsá-la ilegalmente. Prova de que os imóveis foram comprados com seu dinheiro. Prova de que ele está em dívida e desesperado. A menos que aconteça um milagre, você vai ganhar. Respirei fundo e assenti. Recuse a proposta. Vamos até o fim. Vi o alívio nos olhos dela. Sei que advogados costumam aconselhar acordos para evitar a imprevisibilidade dos julgamentos. Mas ela acreditava em nosso caso tanto quanto eu. A resposta foi enviada. Ricardo não reagiu bem. As mensagens, enviadas através dos advogados, já que eu o tinha bloqueado, ficaram cada vez mais raivosas, mais acusatórias. Ele me chamava de gananciosa, de interesseira. Dizia que eu sempre tinha sido calculista e estava mostrando minha verdadeira face. A ironia era quase engraçada. Ele, que tinha planejado me usar financeiramente, me chamando de interesseira. Uma semana antes do julgamento, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava em casa corrigindo provas quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Alô? Ana? A voz era feminina, nervosa. É a Júlia, a mulher do Audi. Fiquei em silêncio por um momento, chocada. Como você conseguiu meu número? Isso não importa. Eu preciso falar com você. Pessoalmente, por favor. É importante. Cada instinto me dizia para desligar, mas a curiosidade venceu. Por que eu deveria querer falar com você? Porque eu tenho informações sobre Ricardo. Coisas que você precisa saber para o julgamento. Coisas que podem garantir sua vitória. Meu coração acelerou. Que tipo de informações? Não posso falar por telefone. Podemos nos encontrar? Em algum lugar público? Hesitei. Poderia ser uma armadilha. Mas também poderia ser genuíno. Vou levar alguém comigo. Avisei. Tudo bem. Só venha. Marcamos de nos encontrar em um café movimentado no centro em 2 horas. Imediatamente liguei para Carolina. Você está louca! Ela exclamou quando contei. Pode ser uma emboscada. Por isso estou te pedindo para ir comigo. E vamos avisar a doutora Mariana também. Se for legítimo, pode ser crucial. Carolina resmungou, mas concordou. Ligamos para a advogada, que também achou arriscado, mas entendeu a oportunidade. Vou estar de sobreaviso, ela disse. Qualquer coisa, me liguem imediatamente. 2 horas depois, eu e Carolina entramos no café. Júlia já estava lá, sentada em uma mesa nos fundos. Parecia diferente do dia do confronto.
sem maquiagem pesada, cabelo preso em um rabo de cavalo simples, roupas casuais. Parecia menor, mais vulnerável. Obrigada por vir, ela disse quando nos sentamos. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Você tem 5 minutos, respondi friamente. O que quer? Ela respirou fundo e começou a falar. Ricardo me usou, assim como usou você. Eu não percebi até recentemente, mas ele planejou tudo desde o início. Suas mãos tremiam enquanto mexia na xícara de café à sua frente. Eu trabalho no banco, como você deve saber. Conheci Ricardo quando ele veio pedir um empréstimo grande há 1 ano. Ele era charmoso, confiante, me cortejou. Pensei que tinha encontrado alguém especial. Chegue ao ponto. Carolina interrompeu impaciente. O ponto é que ele me manipulou para aprovar empréstimos que normalmente eu nunca aprovaria. Ele estava em uma situação financeira terrível, mas ele me seduziu, me fez acreditar que estávamos construindo algo juntos, que o dinheiro seria investido em nossa vida futura. E você acreditou? Não consegui esconder o ceticismo na voz. Eu sei como soa, mas ele era convincente. Mostrava planos de negócios, projeções, me fazia sentir parte de algo maior. Ela pausou, limpando uma lágrima que escorria. Quando descobri que ele era casado, ele disse que o casamento estava acabado há anos, que você era fria, distante, que ele só não tinha se divorciado ainda porque você se recusava a assinar os papéis. Ri sem humor. E você acreditou nisso também? Sim. Idiota que fui, acreditei. Até aquele dia em que ele me levou para o condomínio. Ele disse que ia finalmente te expulsar, que você não tinha direito de estar lá, que o apartamento era dele. Ela me olhou diretamente. Quando vi a documentação, quando percebi que tudo era seu, comecei a questionar tudo. Comecei a investigar. Investigar o quê? Perguntei, me inclinando para a frente. As finanças dele, os empréstimos. Pedi para a auditoria interna do banco revisar tudo. E descobri, Ana, ele está muito pior do que você imagina. As dívidas são enormes, e ele falsificou documentos. Meu sangue gelou. Que tipo de documentos? Balanços patrimoniais, comprovantes de renda. Ele criou documentos falsos para conseguir os empréstimos e usou meu nome, minha credibilidade no banco, para fazê-los passarem. Sua voz estava carregada de amargura agora. Quando a auditoria descobriu, eu fui suspensa. Estou respondendo um processo interno, posso perder meu emprego, minha carreira. Tudo porque acreditei nele. E por que está me contando isso? Perguntei suspeitamente. Porque ele precisa pagar. Por ter arruinado sua vida, minha vida, quem sabe quantas outras. E porque tenho cópias de tudo. Documentos que provam a fraude. Gravações de conversas onde ele admite que planejou usar os apartamentos para quitar as dívidas. Ela tirou um envelope da bolsa e colocou na mesa. Está tudo aqui. Dê para sua advogada. Use contra ele. Olhei para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Por que deveria confiar em você? Não deveria, ela admitiu. Mas verifique tudo. Cada documento, cada gravação, tudo é real. E se isso pode destruir Ricardo tanto quanto ele me destruiu, então sirva-se. Carolina pegou o envelope e o abriu, examinando rapidamente o conteúdo. Seus olhos se arregalaram. Ana, isso é dinamite pura. Júlia se levantou. Eu já disse o que vim dizer. O resto é com vocês. Só mais uma coisa. Ele está planejando fugir do país se perder o julgamento. Tem um apartamento alugado no Paraguai. Passagens compradas para daqui a 2 semanas. E com isso, ela saiu, deixando-nos sentadas ali com um envelope cheio de segredos que poderiam mudar tudo. No carro, a caminho do escritório de doutora Mariana, Carolina quebrou o silêncio. Você acha que é real? Que ela não está só tentando te ferrar de alguma forma? Só há um jeito de descobrir, respondi, apertando o envelope contra o peito. Doutora Mariana trabalhou a noite toda examinando os documentos. No dia seguinte, me ligou com a voz vibrando de excitação. Ana, isso é ouro. Ouro puro. Temos ele, completamente. Não só nos aspectos civis do divórcio, mas criminalmente também. Fraude bancária, falsificação de documentos. Ele pode ir preso por isso. Então, o que fazemos? Primeiro, apresentamos isso ao juiz. Segundo, notificamos as autoridades competentes sobre a fraude. Terceiro, pedimos a apreensão do passaporte dele para evitar que fuja. E quarto, sentamos e assistimos tudo desmoronar sobre a cabeça dele. Era quase demais para processar. Em questão de horas, havia passado de vítima preocupada para a detentora de todas as cartas. Tem certeza de que quer fazer isso? Doutora Mariana perguntou, sua voz ficando mais séria. Uma vez que começarmos, não há volta.
Ricardo pode ir preso. Sua vida será destruída. Pensei em 12 anos de casamento. Em noites solitárias enquanto ele estava trabalhando. Em traições múltiplas. Em ser arrastada para fora da minha própria casa. Em ser chamada de gentinha. Tenho certeza, respondi sem hesitação. Os próximos dias foram um turbilhão. Doutora Mariana apresentou os documentos ao juiz sob sigilo. Uma investigação criminal foi aberta. O passaporte de Ricardo foi apreendido. Ele nem mesmo sabia que estava acontecendo. Tudo foi feito com discrição absoluta. O dia do julgamento chegou. Entrei no fórum com Carolina de um lado e doutora Mariana do outro. Ricardo já estava lá, com seu advogado, parecendo confiante demais para alguém prestes a ter a vida destruída. Ele me viu e teve a audácia de sorrir. Um sorriso arrogante, como se já tivesse vencido. Pobre idiota. Não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O juiz entrou e todos se levantaram. Era uma mulher de meia idade, de aparência severa, que tinha a reputação de ser justa, mas inflexível. Bom dia a todos. Estamos aqui para tratar do processo de divórcio e divisão de bens entre Ana Beatriz Tavares da Silva e Ricardo Mendes da Silva. Ela ajustou os óculos e olhou para os papéis à sua frente. Mas antes de prosseguirmos com as alegações iniciais, preciso informar que chegaram ao meu conhecimento certas informações que alteram significativamente a natureza deste caso. Vi Ricardo se endireitar na cadeira, confusão cruzando seu rosto. A juíza continuou. Foi apresentada a evidência de que o réu, Sr. Ricardo, está sob investigação por fraude bancária e falsificação de documentos. Também há evidências de que tentou ilegalmente tomar posse de propriedades que pertencem legalmente à autora, Senhora Ana. Ela olhou diretamente para Ricardo. O senhor gostaria de comentar sobre isso? O advogado dele se levantou rapidamente. Vossa Excelência, não fomos notificados sobre nenhuma dessas acusações. Isso é irregular. As acusações foram apresentadas ontem sob sigilo, como permite a lei nesses casos de suspeita de fuga. O senhor Ricardo teve seu passaporte apreendido esta manhã. Presumo que seu cliente não o tenha informado? Ricardo estava pálido. Completamente pálido. Olhou para mim com uma expressão de choque e traição, como se eu tivesse feito algo impensável. Ana, ele começou a dizer, sua voz alta no silêncio da sala. Você não pode fazer isso. Somos casados por Deus. Você não pode me destruir assim. Silêncio! A juíza ordenou secamente. Senhor Ricardo, sugiro fortemente que converse com seu advogado antes de dizer qualquer outra palavra. Mas Ricardo estava além da razão. Levantou-se, ignorando os esforços de seu advogado para fazê-lo sentar. Você sempre foi uma víbora. Ele cuspiu na minha direção, fingindo ser a esposinha perfeita, mas no fundo planejando tudo. Isso foi vingança, não foi? Por causa de umas aventuras sem importância? Senhor Ricardo, a voz da juíza subiu. Mais uma palavra e o terei em desacato. Mas ele não parava. Eu fiz você. Quando nos casamos, você era uma professora comum com um salário miserável. Eu te dei status, uma vida boa, te apresentei a pessoas importantes, e assim que tenho um problema, você me apunhala pelas costas. Segurança, a juíza chamou, e 2 seguranças apareceram. Remova o Sr. Ricardo da sala até que ele se acalme. Enquanto ele era escoltado para fora, ainda gritando acusações, senti algo estranho. Não era triunfo, como havia imaginado que seria. Era pena. Pena daquele homem que tinha se tornado tão pequeno, tão patético em seu desespero. Quando a sala ficou em silêncio novamente, a juíza suspirou. Bem, isso foi esclarecedor. Ela olhou para os documentos novamente. Dadas as circunstâncias e a evidência apresentada, vou me pronunciar imediatamente sobre a questão patrimonial, visto que está cristalino que os bens em disputa pertencem à senhora Ana. História. Parte 3. Todos os imóveis registrados em nome da senhora Ana permanecerão sob sua posse exclusiva. O senhor Ricardo não tem direito a qualquer porcentagem dos mesmos, visto que foram adquiridos com recursos próprios da autora, devidamente comprovados. Ela fez uma pausa, folheando mais papéis. Quanto aos bens móveis adquiridos durante o casamento, dado o comportamento do réu e as evidências de má-fé, determino que a senhora Ana tenha direito de escolha prioritária sobre todos os itens, ficando o restante para o senhor Ricardo. Quanto à pensão alimentícia, considerando que ambos possuem rendimentos próprios, não haverá estipulação de pensão para nenhuma das partes. Era tudo que eu queria, tudo que eu precisava. Mas a juíza ainda não tinha terminado.
No entanto, devo alertar que os bens do Sr. Ricardo podem ser congelados pela Justiça Criminal como parte da investigação de fraude. Isso não afeta seus direitos sobre os imóveis, Sra. Ana, mas significa que o Sr. Ricardo pode não ter acesso a recursos financeiros durante o processo criminal. O advogado de Ricardo voltou a se levantar, claramente tentando controlar os danos. Vossa Excelência, meu cliente está disposto a colaborar integralmente com as investigações. Gostaríamos de pedir... O que seu cliente quer pedir ou não é assunto para outra vara, doutor. Aqui estamos tratando do divórcio, e essa questão está encerrada. Ela bateu o martelo. Decreto concedido. O casamento entre Ana Beatriz Tavares da Silva e Ricardo Mendes da Silva está oficialmente dissolvido. A senhora Ana retoma seu nome de solteira, caso deseje, e mantém todos os bens registrados em seu nome. O processo de partilha dos bens móveis será conduzido por um oficial de justiça a ser designado. Próximo caso. Foi tão rápido. 12 anos de casamento desfeitos em menos de 10 minutos de audiência. Saí do fórum com Carolina e doutora Mariana. Do lado de fora, Ricardo estava sendo contido por seus advogados enquanto falava furiosamente ao telefone. Nossos olhos se encontraram por um momento. Havia tanto ódio no olhar dele que quase dei um passo para trás. Ignore, Carolina murmurou, me puxando para longe. Ele não pode te fazer nada. Acabou. Mas não parecia que tinha acabado. Parecia que estava apenas começando uma nova fase, talvez mais perigosa. Ele vai responder criminalmente? Perguntei à doutora Mariana quando estávamos no estacionamento. Sem dúvida. A evidência é sólida. Falsificação de documentos, fraude bancária, apropriação indébita. Ele pode pegar anos de prisão se for condenado. Ela me olhou seriamente. Ana, quero que você continue tomando precauções. Homens desesperados são imprevisíveis. Mantenha as medidas de segurança, varie suas rotas, não fique sozinha em lugares isolados. Assenti, um arrepio percorrendo minha espinha. Nas semanas seguintes, minha vida entrou em uma estranha rotina. Eu era oficialmente divorciada. Meu nome voltou a ser Ana Beatriz Tavares. Tinha decidido abandonar o da Silva que carregava de Ricardo. Era um recomeço simbólico. O oficial de justiça supervisionou a retirada dos últimos pertences de Ricardo do apartamento. Ele não compareceu pessoalmente. Enviou uma empresa de mudanças. Observei enquanto levavam embora os últimos vestígios físicos dele. A poltrona favorita. A coleção de discos de vinil. Os troféus de golfe que ficavam na estante. Quando saíram, o apartamento parecia maior, mais vazio, mas também mais meu. Pintei as paredes. Mudei a decoração. Comprei plantas novas. Transformei o escritório dele em um ateliê de pintura para mim. Cada mudança era terapêutica, um ato de reclamação do meu espaço. O processo criminal de Ricardo avançava lentamente, como costumam fazer essas coisas. Fui chamada para depor algumas vezes. Era estranho sentar em uma sala e responder perguntas sobre o homem que eu tinha amado, expondo cada mentira, cada manipulação. A senhora tinha conhecimento das atividades fraudulentas do acusado? O promotor perguntou. Não. Eu confiava nele completamente. Nunca questionei seus negócios porque ele sempre disse que estava tudo bem. E quando descobriu sobre as dívidas? Apenas recentemente, através da investigação para o divórcio. Foi humilhante admitir minha própria ingenuidade, mas necessário. Durante esse período, reconectei-me com partes de mim mesma que tinha perdido. Voltei a escrever. Tinha mantido um diário na adolescência, mas parado quando me casei. Agora escrevia todas as noites, processando sentimentos, registrando o processo de cura. Também procurei terapia. Doutora Beatriz era uma psicóloga experiente que me ajudou a entender padrões de comportamento que eu tinha desenvolvido. Você perdeu sua identidade no casamento, ela explicou em uma sessão. É comum. Mulheres são socializadas para se adaptarem, para colocarem as necessidades do parceiro acima das próprias. Você não fez nada de errado ao amar e confiar. Mas agora precisa reaprender quem é Ana, independente de qualquer relacionamento. As sessões eram difíceis. Mexiam em feridas profundas, traziam à tona traumas que eu nem sabia que tinha, mas eram necessárias. 3 meses após o divórcio, recebi uma ligação inesperada. Era da diretora da escola onde eu lecionava. Ana, preciso falar com você. Pode vir até minha sala? Fui com o coração apertado, temendo más notícias. Mas quando cheguei, encontrei a diretora sorrindo. Sente-se, por favor. Tenho uma proposta para você. Ela explicou que a coordenadora pedagógica estava se aposentando no final do ano, e eles estavam considerando candidatos internos para a posição. Meu nome estava no topo da lista. Seria uma promoção significativa, ela disse.
Mais responsabilidade, mas também melhor salário e oportunidade de realmente impactar o currículo da escola. Está interessada? Estava. Muito. Era exatamente o tipo de desafio profissional que eu precisava. Sim, definitivamente. Ótimo. Prepare um projeto de como você vê a coordenação pedagógica para os próximos 3 anos e me apresente semana que vem. Saí daquela sala energizada de uma forma que não me sentia há anos. Tinha propósito, direção, algo meu pelo qual lutar. Trabalhei noites a fio no projeto, pesquisando metodologias inovadoras, consultando colegas, refinando ideias. Quando apresentei para a diretoria, vi os olhos deles se iluminarem. Isso é exatamente o tipo de visão progressista que precisamos. O diretor acadêmico comentou. Ana, o cargo é seu se quiser. Aceitei na hora. Começaria no novo cargo após as férias de fim de ano. Enquanto minha vida profissional florescia, a situação de Ricardo piorava. Soube através de Dona Helena que ele tinha perdido a empresa. Os credores tinham executado as dívidas, os sócios tinham se afastado, tudo tinha desmoronado. Ele está morando em um apartamento minúsculo, ela me contou durante um de nossos almoços mensais. Mal tem dinheiro para comer. Os advogados estão drenando o que sobrou. Parte de mim sentia pena. Outra parte achava que era justiça poética. E quanto ao processo criminal? Vai a júri popular no próximo ano. Os advogados estão tentando fazer um acordo, mas a promotoria não está interessada. Querem fazer um exemplo. Assenti lentamente. Era muita coisa para processar. Como você está lidando com tudo isso? Ela perguntou, seus olhos maternais estudando meu rosto. Melhor a cada dia, respondi honestamente. Ainda dói às vezes. Ainda tenho raiva, mas também me sinto livre, como se tivesse me libertado de algemas que nem sabia que estava usando. Ela sorriu tristemente. Você é mais forte do que pensa, querida. Sempre foi. Ricardo nunca mereceu você. Aquelas palavras vindas dela, a mãe dele, significavam mais do que ela poderia imaginar. No trabalho, comecei a transição para o novo cargo. A coordenadora que estava saindo me passou todos os detalhes, me apresentou aos processos, me orientou sobre os desafios. Os professores podem resistir a mudanças no início, ela alertou. Mas se você for firme e ao mesmo tempo aberta ao diálogo, eles vão respeitar. Estava nervosa, mas também empolgada. Era um novo capítulo, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Estava construindo uma vida que era genuinamente minha. Uma noite, voltando tarde da escola após uma reunião, notei que a luz do meu apartamento estava acesa. Tinha certeza de que a tinha apagado ao sair. Meu coração disparou. Liguei para a portaria. Seu Antônio, alguém entrou no meu apartamento hoje? Não, dona Ana, por quê? A luz está acesa e eu não deixei assim. Vou subir com você para verificar. Esperamos juntos do lado de fora da porta, enquanto ele checava cuidadosamente cada cômodo. Está tudo limpo, ele disse finalmente. Mas olhe aqui! Apontou para a janela da sala. Estava entreaberta. Eu sempre fecho todas as janelas, insisti. Pode ter sido o vento, ou pode ter sido que esqueceu desta específica. Acontece. Mas não acontecia comigo. Eu era meticulosa com segurança desde a separação. Vou chamar um técnico para instalar sensores nas janelas também, decidi. Além das câmeras. Naquela noite mal consegui dormir. Cada ruído me fazia pular. Estava sendo paranoica? Ou havia realmente motivo para preocupação? No dia seguinte, revisei as gravações das câmeras de segurança. Não mostravam nada de anormal. Ninguém tinha entrado ou saído. Talvez realmente tivesse esquecido a janela aberta. Mas a sensação de que algo estava errado persistia. 2 semanas depois, aconteceu de novo. Desta vez, itens haviam sido movidos. Nada roubado, mas claramente mexido. Livros fora de ordem na estante. Gavetas ligeiramente abertas. A xícara de café que eu deixara na pia estava lavada e guardada. Liguei imediatamente para a polícia. 2 oficiais vieram examinar o apartamento. As câmeras não mostram ninguém entrando, o mais velho disse, franzindo a testa. Tem certeza de que não foi você mesma que moveu essas coisas? Absoluta. Pode ser um funcionário do condomínio que tem chave? Troquei as fechaduras. Só eu e a portaria temos cópia, e a portaria está sempre supervisionada. Eles trocaram olhares. Vamos fazer um boletim de ocorrência, mas sem sinais de arrombamento ou itens roubados, não há muito que possamos fazer. Recomendo que instale mais câmeras, especialmente internas. Depois que saíram, liguei para a doutora Mariana. Acha que é Ricardo? Perguntei. Honestamente? Sim. Ele tem histórico de comportamento obsessivo em relação a você. E agora que perdeu tudo, pode estar se tornando mais errático.
Mas como ele estaria entrando? As câmeras não mostram nada. Há formas. Vou contratar um especialista em segurança para avaliar seu apartamento e vou pedir para reforçarem as restrições da medida protetiva. O especialista em segurança encontrou o problema 3 dias depois. Havia uma entrada pelos dutos de ventilação que conectavam alguns apartamentos. Uma falha de projeto da construção antiga do prédio. Alguém magro o suficiente poderia, teoricamente, passar por ali. Um dos apartamentos que você possui no andar de cima, o especialista explicou. O 608 está vazio, correto? Sim, está para alugar. Alguém poderia estar entrando lá e descendo pelos dutos até aqui. Imediatamente subimos para verificar. A porta do 608 estava intacta, trancada. Mas quando entramos, havia sinais claros de que alguém estivera ali. Um saco de dormir no chão. Embalagens de comida. Roupas. Roupas que eu reconhecia. Roupas de Ricardo. Chamamos a polícia novamente. Desta vez levaram a sério. Recolheram evidências, tiraram fotos, documentaram tudo. Isso é violação de domicílio e stalking, o detetive disse. Vamos emitir um mandado de prisão. Dentro de 24 horas, Ricardo foi preso tentando voltar ao apartamento. As câmeras que instalamos no 608 o pegaram entrando pela janela dos fundos, que dava para o corredor de serviço. Fui chamada para reconhecê-lo na delegacia. Quando o vi através do vidro espelhado, quase não o reconheci. Estava magro, com barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. É ele? O policial perguntou. É? Confirmei, minha voz firme apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. Ricardo foi fichado e seria levado para uma audiência de custódia. O promotor pediu que a prisão fosse mantida, argumentando que ele representava perigo para mim. O juiz concordou. Ricardo ficaria preso até o julgamento criminal. Quando saí da delegacia, senti algo estranho. Não era alívio, exatamente. Era mais como, finalmente poder respirar completamente depois de meses prendendo a respiração. Doutora Mariana estava me esperando do lado de fora. Como você está? Não sei, admiti. Está tudo acontecendo muito rápido. É normal se sentir confusa. Mas, Ana, você está segura agora. Ele não pode mais te assediar. Assenti, tentando acreditar nisso. Nos dias seguintes, a história vazou para a imprensa. Empresário preso por perseguir ex-esposa após divórcio por fraude. As manchetes eram sensacionalistas, invasivas. Meu nome estava em todos os lugares, mesmo que os jornais tentassem proteger minha identidade parcialmente. Na escola, alguns alunos e pais comentavam. A diretora me chamou para conversar. Ana, se você precisar de um tempo, podemos arranjar uma licença. Não, respondi firmemente. O trabalho é o que está me mantendo sã. Preciso da normalidade. Ela entendeu e me apoiou. As semanas se transformaram em meses. Mantive minha rotina, trabalho, terapia, encontros com amigos, aulas de pintura. Lentamente, a intensidade das emoções começou a diminuir. A raiva deu lugar à indiferença. O medo se transformou em cautela saudável. 6 meses após a prisão de Ricardo, chegou o dia do julgamento criminal. Não fui obrigada a comparecer, mas escolhi ir. Sentia que precisava fechar esse ciclo completamente. A sala do tribunal estava cheia. Jornalistas, curiosos, vítimas de outros crimes financeiros de Ricardo que tinham se juntado ao processo. Vi Júlia, a ex-amante, sentada nos fundos. Nossos olhos se encontraram brevemente. Ela acenou sutilmente e eu retribuí. Éramos ambas vítimas, cada uma à sua maneira. O julgamento durou 3 dias. Testemunhas foram chamadas, evidências apresentadas, argumentos feitos. A defesa tentou pintar Ricardo como um homem de negócios que cometeu erros sob pressão, não um criminoso. Mas a promotoria foi implacável. Mostraram o padrão de comportamento, as múltiplas fraudes, a premeditação e especialmente destacaram a invasão da minha propriedade e o stalking. Este não é um homem que cometeu um erro, a promotora argumentou em seu discurso final. Este é um homem que sistematicamente enganou, manipulou e aterrorizou todos ao seu redor quando não conseguia mais o que queria. Bancos, parceiros de negócios e especialmente sua ex-esposa, que ele tentou despojar de tudo que ela havia construído. O júri se retirou para deliberar. 3 horas depois, voltaram. Alcançaram um veredicto? O juiz perguntou. Sim, Vossa Excelência. Quanto às acusações de fraude bancária? Culpado. Falsificação de documentos? Culpado. Apropriação indébita? Culpado. E assim por diante, através de todas as acusações. Culpado, culpado, culpado.
Ricardo permaneceu impassível durante a leitura, mas vi suas mãos tremerem ligeiramente. A sentença veio uma semana depois. 8 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir metade da pena se apresentasse bom comportamento. Dona Helena chorou quando ouviu. Fui visitá-la naquela noite. Meu filho, ela soluçou. Meu filho vai para a prisão. Segurei sua mão, compartilhando sua dor apesar de tudo. Ele fez escolhas, Dona Helena. Agora precisa enfrentar as consequências. Eu sei. Mas é meu filho. Não importa o que ele fez, ainda é meu filho. Entendi. Amor materno não tinha lógica, não seguia justiça. Era incondicional, para o bem ou para o mal. Ele pode reconstruir depois que sair, ofereci. Ainda é jovem, pode recomeçar. Ela acenou com a cabeça, mas não parecia convencida. Deixei a casa dela sentindo-me estranhamente vazia. Era o fim, finalmente. O encerramento que eu precisava. Ricardo estaria preso pelos próximos anos. Eu estava livre para viver minha vida sem olhar por cima do ombro. Então por que ainda doía? Na terapia, a doutora Beatriz me explicou. Você não está lamentando o homem que ele se tornou. Está lamentando o que poderia ter sido. O casamento que sonhou. A vida que planejou. É normal sentir essa perda, mesmo quando sabe que fez a coisa certa. Quando a dor vai parar? Nunca completamente. Mas vai diminuir. Vai se tornar uma cicatriz em vez de uma ferida aberta. E eventualmente você poderá olhar para trás sem que doa tanto. Ela estava certa. Com o tempo, as facadas agudas de dor se tornaram pontadas ocasionais. Os pesadelos diminuíram. Os gatilhos emocionais se tornaram menos intensos. 1 ano após o divórcio, acordei um dia e percebi que não tinha pensado em Ricardo ao acordar. Pela primeira vez em meses, meu primeiro pensamento não foi sobre ele, sobre o que aconteceu, sobre o que poderia ter sido diferente. Meu primeiro pensamento foi sobre a reunião de pais e mestres que eu tinha à tarde, sobre a nova iniciativa de leitura que queria implementar na escola, sobre o almoço que tinha marcado com Carolina. Sorri para mim mesma no espelho. Olá, Ana, pensei. Que bom te ver de volta. No trabalho, minha gestão como coordenadora pedagógica estava sendo bem recebida. As mudanças que implementei, mais tecnologia nas salas de aula, programas de mentoria para alunos com dificuldades, workshops regulares de desenvolvimento profissional para professores, estavam dando frutos. Os resultados dos testes padronizados melhoraram 15%. A diretora me informou orgulhosa. O que você está fazendo está funcionando. Sentia-me realizada profissionalmente de uma forma que nunca tinha experimentado. Não estava apenas ensinando. Estava moldando a educação de centenas de crianças, orientando outros professores, criando impacto real. Também tinha alugado 3 dos meus apartamentos. A renda extra me dava segurança financeira que nunca tivera antes. Não era rica, mas era confortável. Podia viajar quando quisesse, comprar o que precisasse, ajudar amigos e família quando necessário. Nas noites de sexta, começamos um clube do livro com algumas professoras da escola. Nos reuníamos em cafés ou nas casas umas das outras, discutindo literatura, bebendo vinho, rindo. Eram amizades genuínas, baseadas em interesses compartilhados e respeito mútuo, não nas conexões superficiais que tinha mantido durante o casamento. Carolina comentou a mudança em mim durante um desses encontros. Você está diferente, ela disse. Mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Me sinto diferente, admiti. Me sinto eu mesma. Sei que parece clichê, mas é verdade. Passei tanto tempo sendo a esposa de alguém, preenchendo um papel, que esqueci quem eu era sozinha. E quem é Ana Beatriz Tavares? Ela perguntou com um sorriso. Pensei na pergunta. Ainda estou descobrindo. Mas até agora, estou gostando muito do que estou encontrando. 2 anos após o divórcio, recebi uma carta inesperada. Era de Ricardo, da prisão. Fiquei olhando para o envelope por longos minutos, debatendo se deveria abrir. Parte de mim queria jogar fora sem ler. Outra parte estava curiosa. Finalmente abri. Cara Ana, começava. A caligrafia dele, sempre tão firme e controlada, estava trêmula, incerta. Não sei se você vai ler isso. Não sei se você deveria. Mas preciso escrever, nem que seja apenas para organizar meus próprios pensamentos. Estou na prisão há 2 anos agora. 2 anos para pensar sobre tudo que fiz, todas as escolhas que fiz, todas as pessoas que machuquei. Especialmente você. Não vou pedir perdão. Não mereço. Não há desculpa para como te tratei, para as mentiras que contei, para a forma como tentei usar você. Você merecia muito melhor do que eu te dei. A terapia aqui é obrigatória, e no início eu resistia.
Achava que não precisava, que o terapeuta não entenderia. Mas aos poucos comecei a ver padrões na minha vida. Comportamentos que repeti com você, com parceiros de negócios, com minha família. Descobri que muito do que fiz veio de insegurança. Medo de não ser suficiente. Necessidade de controle porque me sentia fora de controle. Não justifica nada, mas ajuda a entender. Você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. E eu destruí isso. Destruí a nós. E tenho que viver com isso pelo resto da vida. Espero que você esteja bem. Espero que esteja feliz. Espero que tenha encontrado paz e alegria que eu nunca pude te dar. Você sempre foi mais forte do que eu. Mais íntegra. Melhor pessoa. E sei que vai prosperar. Com ou sem mim. Provavelmente melhor sem mim. Cuide-se, Ana. Você merece todo o bem do mundo. Ricardo. Dobrei a carta lentamente e a guardei na gaveta da mesa. Não chorei. Não senti raiva renovada. Senti apenas pena. Pena dele. Preso não apenas fisicamente, mas mentalmente. Preso por seus próprios demônios. Mas também senti gratidão. Gratidão por ter saído daquela situação. Por ter tido coragem de me defender. Por ter construído uma nova vida. Não respondi à carta. Não havia nada a dizer. Aquele capítulo estava fechado, e eu estava escrevendo novos capítulos agora. Na primavera daquele ano, fui convidada para dar uma palestra em uma conferência de educação sobre as inovações que implementara na escola. Era minha primeira palestra pública, e eu estava nervosa. Você vai arrasar, Carolina me assegurou enquanto eu me arrumava. Você é brilhante, apaixonada pelo que faz e tem resultados reais para mostrar. A palestra foi para uma sala de 200 educadores. Quando subi no palco e olhei para aquele mar de rostos, senti um momento de pânico. Mas então respirei fundo e comecei a falar. Falei sobre transformar desafios em oportunidades, sobre não ter medo de inovar, sobre acreditar nos alunos e nos professores. E enquanto falava, percebi que não estava apenas falando sobre educação. Estava falando sobre minha própria jornada. A palestra foi um sucesso. Recebi convites para outras conferências, para escrever artigos em revistas especializadas, para consultorias em outras escolas. Minha carreira estava decolando de formas que nunca imaginei. Uma noite, 3 anos após o divórcio, estava em casa pintando. Tinha retomado a pintura seriamente e até vendido algumas peças em exposições locais, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Ana, aqui é a Júlia. Sei que é estranho eu entrar em contato, mas queria saber se você gostaria de tomar um café algum dia. Sem pressão, entendo se não quiser. Só achei que poderia ser bom conversarmos. Fiquei surpresa. Não tínhamos falado desde o julgamento, embora eu soubesse por fontes que ela havia reconstruído sua carreira em outro banco, em outra cidade. Depois de pensar por alguns dias, respondi aceitando. Nos encontramos em uma cafeteria tranquila. Júlia parecia diferente, mais madura, menos polida, mais real. Obrigada por vir, ela disse quando nos sentamos. Não tinha certeza se você aceitaria. Para ser honesta, quase não aceitei. Admiti. Mas curiosidade venceu. Ela riu, um som sem humor. Entendo perfeitamente. Olha, não vou fingir que éramos vítimas da mesma forma. Você era a esposa, a pessoa que ele jurou amar e honrar. Eu era a idiota que acreditou nas mentiras dele. Ambas fomos enganadas, disse diplomaticamente. Sim, mas eu deveria ter percebido. Os sinais estavam todos lá. Ela mexeu no café. Estou em terapia agora, trabalhando em por que caí naquilo, porque estava tão disposta a acreditar em um homem que claramente estava mentindo. E descobriu? Problemas de autoestima, necessidade de validação externa, questões com meu pai. O menu completo de problemas. Ela sorriu fracamente. Mas estou trabalhando nisso, assim como reconstruindo minha carreira. Mudei de cidade, comecei de novo. Erin, História, parte 4. Final. Conversamos por mais de 1 hora. Foi estranho, mas também catártico. 2 mulheres que tinham sido adversárias encontrando terreno comum na experiência compartilhada de terem sido enganadas pelo mesmo homem. Sabe o que é engraçado? Júlia disse quando estávamos nos despedindo. Eu te odiava. Durante meses, te culpei por tudo. Mas agora percebo que você salvou minha vida também. Se aquele dia não tivesse acontecido, se você não tivesse me mostrado quem ele realmente era, eu teria afundado ainda mais fundo. Nunca pensei nisso dessa forma, admiti. É verdade. Você me libertou também. Só que eu estava ocupada demais sendo vítima para perceber. Ela me abraçou brevemente. Obrigada, Ana, por tudo. E desculpa, por tudo também. Quando ela foi embora, fiquei pensando na estranha reviravolta que a vida tinha dado. Inimigos se tornando aliados.
Dor se transformando em crescimento. Fim se revelando como começo. 5 anos após o divórcio, minha vida era irreconhecível comparada ao que tinha sido. Tinha me tornado diretora pedagógica de um grupo de escolas, publicado artigos acadêmicos sobre educação inovadora, viajado para conferências internacionais, comprado mais 2 apartamentos como investimento. Mas mais importante que as realizações profissionais ou financeiras, tinha me encontrado. Sabia quem era Ana Beatriz Tavares. Conhecia meus limites e minhas forças. Sabia o que toleraria e o que não toleraria nunca mais. Estava em paz. Um sábado à tarde, estava no mercado fazendo compras quando esbarrei em alguém virando o corredor. Desculpe, disse automaticamente, abaixando para ajudar a pegar as laranjas que tinham caído. Não, foi culpa minha. Eu não estava olhando. A voz masculina começou. Nossos olhos se encontraram quando levantamos. Ele era alto, cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas, olhos verdes bondosos atrás de óculos de armação discreta. Seu sorriso era genuíno, alcançando os olhos. Oi, ele disse, e algo no jeito que disse me fez sorrir de volta. Oi. Ficamos ali parados por um momento, ambos segurando laranjas, o mundo continuando ao nosso redor, mas parecendo desacelerar naquele corredor de supermercado. Eu sou Daniel, ele finalmente disse, estendendo a mão. Ana, respondi, apertando sua mão. E naquele aperto de mão, naquele momento simples e comum, senti algo que não sentia há anos. Não era paixão arrebatadora ou amor à primeira vista. Era algo mais suave, mais promissor. Era possibilidade. Trocamos números. Ele me ligou 2 dias depois convidando para um café. Aceitei. No café, conversamos por horas. Ele era professor universitário de literatura, divorciado há 3 anos, pai de uma filha adolescente que via em fins de semana alternados. Era gentil, engraçado, interessante. E mais importante, parecia genuinamente interessado em me conhecer. Não em ter uma esposa troféu ou alguém para preencher um vazio, mas em conhecer quem eu realmente era. Então você é coordenadora pedagógica? Ele perguntou, seus olhos brilhando de interesse real. Deve ser desafiador e recompensador ao mesmo tempo. É, confirmei, apreciando que ele realmente quisesse saber, não apenas fazendo conversa educada. Não nos apressamos. Saímos várias vezes ao longo de alguns meses antes de tornar as coisas mais sérias. Ele conheceu Carolina e minhas amigas. Eu conheci sua filha, Sofia, uma garota esperta de 15 anos que me testou descaradamente antes de decidir que eu era legal. Não era perfeito. Nenhum relacionamento é. Tínhamos discussões, desentendimentos, momentos de frustração. Mas era saudável. Havia respeito mútuo, comunicação aberta, espaço para ambos serem indivíduos dentro do relacionamento. Você parece feliz, Doutora Beatriz comentou em uma de nossas sessões. Eu ainda fazia terapia regularmente, considerava parte essencial da manutenção da minha saúde mental. Estou, respondi, e era verdade. Não da forma intensa e desesperada que pensava que amor deveria ser quando era mais jovem, mas de uma forma calma, estável, segura. E isso é suficiente para você? É mais que suficiente. É exatamente o que eu preciso. Ricardo foi libertado após cumprir metade da pena. Soube por Dona Helena, que continuava sendo parte da minha vida apesar de tudo. Ele se mudou para outra cidade, tentando recomeçar longe dos olhos julgadores de quem conhecia sua história. Nunca mais tivemos contato. Não senti necessidade de buscá-lo. E aparentemente ele também não. Algumas histórias terminam sem reconciliação dramática ou conversa final. Apenas terminam. E estava tudo bem. 7 anos após aquele dia fatídico em que fui arrastada para fora do condomínio, casei-me novamente. Foi uma cerimônia pequena, íntima, apenas família próxima e amigos queridos. Dona Helena estava lá, chorando de alegria, me dizendo o quanto estava orgulhosa de mim. Daniel e eu trocamos votos que escrevemos nós mesmos, promessas baseadas em respeito, parceria e amor genuíno. Quando nos beijamos ao final da cerimônia, senti que tinha finalmente, verdadeiramente, chegado em casa. Olhando para trás agora, vejo como aquele momento terrível, sendo humilhada, traída, expulsa, foi na verdade um ponto de virada. Não desejo aquela dor a ninguém, mas não mudaria o que veio depois. Porque no processo de perder tudo o que pensava que tinha, descobri tudo o que realmente importava. Minha força, minha resiliência, minha capacidade de reconstruir, minha dignidade que ninguém poderia tirar a menos que eu permitisse. Aprendi que lar não é um lugar ou uma pessoa. É um sentimento de paz consigo mesma. E eu tinha finalmente encontrado meu lar. Às vezes, ainda passo por aquele condomínio,
Continuo sendo proprietária dos apartamentos, embora agora more em uma casa que Daniel e eu compramos juntos. E sempre que passo, me lembro daquele dia. Não com dor, mas com gratidão. Gratidão por ter tido coragem, por ter me defendido, por ter acreditado que merecia mais, por ter construído algo genuinamente meu sobre as ruínas do que tinha perdido. Sou Ana Beatriz Tavares, e essa é minha história de recomeço. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras. Deixe seu like e nos conte. De qual cidade você está nos ouvindo?